pessoal, tudo bem? E aí, meus guerreiros? Eu sou a professora Nelise Muniz, faço parte da equipe com muito prazer aqui do Gran Cursos Online, Carreiras Jurídicas, agora para concursos públicos. E hoje a gente vai iniciar uma nova matriz, a matriz do Direito Processual Civil da professora Nelise Muniz. Com a legislação atualizada, tá? Vamos ver jurisprudência, doutrina, vamos resolver questões, tudo voltado para concurso, para os concursos públicos, ok? Especificamente no direito processual civil. Espero que vocês gostem, tá? Estou à disposição de vocês no fórum de dúvidas, qualquer dúvidas, ok? E eu também trago para vocês aqui um slide de apresentação, e tudo que eu falei para vocês, para que fique aí para vocês para que fique marcado aí para vocês qualquer contato que vocês queiram fazer comigo. Vamos comigo? Muito bem. Eu sou a professora Nelise Muniz, sou especialista em Direito Processual Civil e Direito Civil. Estarei com vocês na matriz da disciplina de Direito Processual Civil, somente. Hoje nós vamos iniciar a nossa matriz do curso de Processo Civil da professora Nelise Muniz, voltado para os concursos públicos exigidos nos editais, a disciplina de Direito Processual Civil. Veremos entendimentos doutrinários, jurisprudência dominante, legislação atualizada no que concerne ao direito processual civil e resolveremos questões. É importante que eu já inicie a nossa aula falando sobre o Código de Direito Processual Civil, como vocês devem estudar. Muito bem. A disciplina de Direito Processual Civil, ela não era antigamente muito habitual nos editais e agora ela está muito forte, né, pelas bancas, e as emendas são muito grandes, porque o direito processual civil ele é muito grande, ele é muito intenso, e é o direito mais lindo do mundo, tá? Todas as disciplinas, as outras, direito administrativo, tributário, civil, todos dependem do direito processual civil, tá? Todos vão lá no direito processual civil buscar, tamanha a importância dela. Então, para aqueles que nunca tiveram um contato com o direito processual civil, que são concurseiros, mas nunca tiveram que estudar essa matéria, vocês têm que ter um código de 2015, pronto, um código atualizado, sem ser comparado, tá? Porque vocês não têm vícios do código de 73. E isso é muito bom. Então, a banca não vai conseguir induzir vocês a erro, ok? Porque se ela colocar algum peguinha do Código de 73, vocês não vão cair, porque vocês só estão aprendendo o de 2015. Entretanto, aqueles que já estão estudando Direito Processual Civil, que já têm familiaridade com o Direito Processual Civil, eu sugiro que tenham um código comparado. Por quê? Porque vocês podem buscar no código comparado onde foi a alteração, onde há inovação, certo? Para que a banca não pegue vocês numa questão. Se ela vier com uma questão de 73, não há como vocês errarem. Vocês já viram que foi ali que aconteceu a alteração. Eu não vou falar o tempo todo do Código 73, lógico, porque eu vou dar a legislação atualizada. Mas em alguns momentos é necessário que eu traga essa comparação do Código de 73 quando eu achar pertinente. Quando eu achar que aquela questão ali, eles podem querer fazer um peguinha para vocês na prova. Aí eu trago para vocês e digo, olha, cuidado aqui. Isso é uma modificação muito importante. Por exemplo, a ação monitória. Tá? A ação monitória, ela foi assim, alterada, mas num peso enorme. E é importante que vocês vejam onde foi essa alteração e as inovações, porque ali eles podem fazer muito peguinha, tá? Que é dos procedimentos especiais, a ação monitória. Ok? Também sugiro a vocês que tenham sempre perto de vocês, quando estiverem assistindo minhas aulas, um caderno, um bloco de anotação, para que vocês anotem aquilo que vocês considerarem extra, pertinente. Acho que aqui, eu me interessei por aqui, isso aqui é uma coisa que eu quero gravar, que eu quero fixar, e as dicas que eu dou também. Ok? Estou à disposição de vocês no fórum de dúvidas. Para qualquer dúvida, sintam-se à vontade, eu respondo todas. Tá bem rápido, estou sempre ali acompanhando de madrugada, eu vou, respondo, fiquem tranquilos, ok? Então vamos lá. Para os alunos iniciantes estudar com o Código de Processo Civil novo,
Os alunos que estão se reciclando, estudar com CPC comparado, marquem seus códigos, caderno para anotações. Vamos lá, o que é marcar os seus códigos? Vocês vão observar nos meus slides, no material que eu preparo para vocês, que quando eu estou lendo um artigo, ele tem cores diferentes. Eu trabalho com as cores, tá? Da didática das cores. Por quê? Porque aquilo que você visualiza, eu, por exemplo, eu visualizo e guardo as cores. Eu sei, a cor mais importante para mim é a vermelha. Para vocês pode ser a azul, a rosa, a lilás, a amarela. Vocês têm que pegar aquela cor que é mais importante para vocês e marcar o código. Por que marcar o código? Porque quando você marca aquele trecho importante, é assim que eu faço, aquele trecho importante, quando você vai reler esse artigo, você já sabe o que ele quer dizer. Porque não adianta ler um artigo e não entender o significado dele, o contexto desse dispositivo legal. Se você marca a parte importante, depois de tê-lo explicado a vocês, naquele ponto você leu, você já vai lembrar, tá? Voltando. Dúvidas, eu estarei no fórum de dúvidas à disposição de vocês, tá? Do Gran Cursos Online. Aqui segue www.grancursoonline.com.br para que vocês vão lá e tirem qualquer dúvida quanto ao edital, do concurso que vocês estão fazendo, quanto a todos os nossos, no blog, todos os nossos artigos estão lá escritos, toda a equipe nossa do Gran Curso, tá? Uma equipe top, preparadíssima para a aprovação de vocês, para levar vocês à aprovação. Claro que a parte maior é a dedicação de vocês nos estudos, tá bom? Vocês também me encontram na minha página da professora Annelise no Facebook, que é altamente educativa, onde eu trago vídeos do YouTube gravados aqui no Gran Curso, artigos que eu escrevo para o Gran Curso online, ok? E muitas dicas, tem questões lá também, porque a gente resolve, eu levo muitas dicas, podem me acompanhar por lá, tá bom? Em breve eu vou ter o meu site também totalmente educativo, tá? Totalmente para a área de concursos públicos, junto aqui sempre com o Gran Curso Online e eu passo para vocês, aqui ele está em construção, ok? Vamos nós? Muito bem, podem também me acompanhar aqui, tá? O meu endereço do Facebook, ok? E vamos iniciar. Hoje a gente vai falar dos procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e jurisdição voluntária. Mas para iniciar, os procedimentos especiais contenciosos ou voluntários, né? Eu tenho que fazer um levantamento com vocês, demonstrar para vocês o que é a jurisdição e o que é a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. E aí nós vamos depois disso, adentrar nos procedimentos especiais, iniciando pela ação em consignação e pagamento. Então vamos às disposições gerais? Venham comigo, por favor. Bom, nos procedimentos especiais nós temos os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa e de jurisdição voluntária. O que é a jurisdição? Vocês sabem que jurisdição é a atividade desenvolvida pelo Estado por meio da qual são resolvidos conflitos de interesses visando a pacificação social, tá? É o momento em que a parte aciona o Estado juiz, através de uma ação, ele exerce a sua jurisdição, através de uma demanda, para buscar o quê? Para buscar o direito que foi violado, certo? Continuando. Jurisdição contenciosa é quando há um conflito entre as partes, ou seja, a parte vai buscar no judiciário, em juízo, a tutela jurisdicional do seu direito que foi violado, através de uma demanda, através de uma ação, através de um ajuizamento de uma ação, quando ele distribui a sua petição inicial, ok? Continuando. E, portanto, haverá um processo judicial, que é a fase de conhecimento em que o juiz de primeiro grau vai identificar qual das partes tem razão em seus pedidos ou requerimentos. Requerimentos, quando falo, me refiro à contestação do réu. E, com isso, ele vai proferir uma sentença. Nesse caso, a sentença ela pode ser condenatória, condenar só uma parte, e ela pode ser uma sentença também parcial, em que ambos perdem e ambos ganham em determinado capítulo da sentença. Observem que hoje,
pelo novo Código de Processo Civil, fala assim, capítulo de sentença. Então, se a gente tem diversos, por exemplo, uma indenização que ele está condenando em direito material, dano moral, dano material, dano estético, tá? Tem 3 capítulos aí, o dano moral, o dano material, o dano estético, 3 capítulos. É assim agora que se trata a sentença, por capítulos. Cuidado com isso para vocês não tomarem uma surpresa na hora de uma questão. Capítulos, não vão tomar porque a gente está aqui para não deixar uma brecha nos estudos de vocês. Então vamos lá. Nesse caso da jurisdição contenciosa, quando o juiz profere uma sentença, poderá ocorrer que somente uma das partes seja vencedora, ou ainda poderá proferir uma sentença parcial, em que ambos vencem e perdem em determinados capítulos da sentença. Exemplo aqui, uma ação indenizatória, em que eu falei para vocês que podem ter vários capítulos: danos morais, danos materiais, danos estéticos e por aí vai, certo? Prosseguindo, e a jurisdição voluntária? A jurisdição voluntária, em regra, quando eu falar aqui do exemplo da ação de divórcio consensual, eu vou explicar porque que eu falei em regra. Não haverá conflito entre as partes, pois ocorrerá um acordo antecipado realizado por eles e, portanto, buscam o judiciário obrigatoriamente, porque elas estão previstas nos procedimentos especiais, procedimentos especiais de jurisdição voluntária, para que o juiz venha homologar um acordo antecipadamente firmado entre eles, né, entre as partes, e com isso integrar a vontade das partes para que possa tal acordo produzir seus efeitos legais. Exemplo, uma ação de divórcio consensual. Então vamos lá. Por que eu falei em regra? Nós temos a jurisdição contenciosa e a jurisdição voluntária. Em regra voluntária, quando as partes já fazem um acordo, ação de família, e vão o quê? Vão homologar o divórcio consensual. As partes elas estão acordando nesse divórcio, não há briga, eles querem se divorciar amigavelmente e vão procurar o quê? O judiciário para homologar esse divórcio. Mas olha só que interessante, eles podem, na partilha, porque eles fazem a partilha também no divórcio, na partilha dos bens, ocorrer um conflito. E eles estão aonde? Na jurisdição voluntária. Mas pode ocorrer um conflito. Em regra, a jurisdição voluntária não há conflito, porque é o quê? Um acordo antecipado. Mas se ocorrer esse conflito, o que o juiz vai fazer? Ele vai homologar o divórcio e vai dar prosseguimento, porque ele é prevento, esse juiz, e ele vai dar prosseguimento à partilha com o conflito, tá? Isso é interessante, né? Ele vai dar esse prosseguimento da partilha dos bens em que há o conflito, tá? Prevento, na mesma ação, tá? Mas uma outra oportunidade depois que ele homologar a sentença do divórcio consensual. Não é interessante? Então, em regra, sim, mas pode haver um conflito na hora da partilha. Nós vamos falar também sobre isso um pouquinho mais à frente, tudo bem? Então, vamos agora ver o entendimento do STJ nesse sentido. Que sentido? Da jurisdição voluntária. Eu trouxe aqui uma ementa rápida, só para vocês terem um entendimento. Olha só, é uma ementa do agravo regimental, em agravo em recurso especial, lei de registros públicos, retificação de registro de imóvel, Lei 6.573, artigo 213, via judicial, possibilidade. A ausência de impugnação, tá vendo aqui, ó, não houve impugnação. Ao fundamento do acórdão recorrido de que o aumento da área da propriedade da autora não afeta desfavoravelmente a propriedade do ora recorrente, além de os proprietários das demais propriedades atingidas não se oporem. Então, não houve ausência de impugnação, então eles não se oporam. Ok? Não houve uma oposição por parte deles. A ação de retificação de registro proposta pelo procedimento da jurisdição voluntária, olha só, objetiva apenas a correção na descrição do imóvel. Contudo, não havendo impugnação dos demais interessados, é possível seja acrescida a área do imóvel adquirido, desde constatada
imprecisão no título aquisitivo acerca da extensão do bem. Vejam que essa jurisprudência, esse entendimento do STJ é bem recente. É agora, de 27 de maio de 2016. Então, o que ele está falando aqui? Não houve oposição, não houve impugnação, porque todos concordaram. Então, o quê? Houve uma ação pelo procedimento da jurisdição voluntária. É assim que vem o STJ, firma o seu entendimento. Ok? Vamos nós? Muito bem. E, portanto, sabe-se que o ajuizamento da ação provoca o Estado juiz. Através do quê? Através de um processo. Tá? Prevê o Código de Processo Civil, em matéria de processo, diversos procedimentos especiais. Procedimentos especiais de jurisdição contenciosa, procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Mas o que eu quero falar para vocês aqui, que é importante? Nós não temos só os procedimentos especiais que estão no Código de Processo Civil. Nós temos as leis extravagantes, tá? As leis esparsas, as leis especiais. Tudo isso que eu falei são sinônimos, tá? São as leis que estão fora do Código de Processo Civil, que estão vagando fora do Código de Processo Civil. Como os juizados especiais, a Lei 9.099, a Lei do Mandado de Segurança, da Ação Civil Pública, locação, estou dando alguns exemplos. Todas essas leis esparsas que vagam fora do Código de Processo Civil são procedimentos especiais. Isso é muito importante que vocês saibam, tá? Então, nós temos os procedimentos especiais do Código de Processo Civil e as leis esparsas, ok? Continuando. Bom, e ainda há procedimentos especiais nas leis extravagantes, que vagam fora do Código de Processo Civil, por exemplo, os juizados especiais, a 9.099, a 12.016 do Mandado de Segurança, a 7.347 da Ação Civil Pública, dentre outros, tá bom? Continuando, galera. Vejamos, então, quais são os procedimentos especiais de jurisdição contenciosa. Aqui estou falando dos que estão no Código de Processo Civil, tá? Nós temos a ação em consignação e pagamento, a ação de exigir contas, as possessórias, ação de divisão e demarcação de terras particulares, ação de dissolução parcial da sociedade, aqui é direito empresarial, tá? Inventário e partilha, embargos de terceiro, temos a oposição, a habilitação, as ações de família, ação monitória, homologação do penhor legal, regulação de avaria grossa e restauração dos autos. E agora vejamos os procedimentos especiais de jurisdição voluntária. Temos a notificação e da interpelação, da alienação judicial, do divórcio e da separação consensuais, da extinção consensual de união estável e da alteração do regime de bens do matrimônio, não preciso falar que é consensual também, dos testamentos e codicílios, da herança jacente, dos bens do ausente, das coisas vagas, da interdição, da organização e da fiscalização das fundações, da ratificação dos protestos marítimos e dos processos testemunháveis formados a bordo. Tá bom? Tudo isso aqui, voltando rapidamente, também previsto no Código de Processo Civil. Bom, e os procedimentos especiais, onde eles estão localizados? Eu acabei de falar para vocês, mas vamos dar uma reprisada. Nas leis extravagantes, que são procedimentos especiais, no CPC, na parte especial, livro 1, título 3, dos artigos 539 a 770, que é a parte dos procedimentos especiais. Importante vocês saberem que naquilo em que o procedimento especial for omisso, tá? Você vai usar subsidiariamente o procedimento comum. É o que diz aqui o artigo 318 do Código de Processo Civil. Vamos ver? Olha só. Naquilo em que o procedimento especial for omisso, incidirão as regras do procedimento comum, parágrafo único do artigo 318 do Código de Processo Civil. O procedimento comum aplica-se subsidiariamente aos demais procedimentos especiais e ao processo de execução. Por que eu te chamei a atenção e coloquei isso aqui? Porque vocês vão ver junto comigo aqui, nos procedimentos de jurisdição contenciosa,
que até um determinado momento, tá? Ele vai pelo procedimento especial. Entretanto, vocês vão observar que em diversos dele, quando o réu apresenta sua contestação, ele já passa para o procedimento comum. Ok? Ele passa para o procedimento comum. E naquilo que for omisso também, vai se utilizar subsidiariamente o procedimento comum. Ok? Vamos dar prosseguimento. Bom, os procedimentos especiais. Quais são os requisitos dos procedimentos especiais? Gente, isso vai depender. Tá? Isso vai depender. Olha, a ação de consignação em pagamento, ela tem seus próprios requisitos no seu capítulo. Tá? A ação de exigir contas, ela tem os seus próprios requisitos no seu capítulo. A ação monitória, a mesma coisa. Então, quer dizer que nos procedimentos especiais, os requisitos para os procedimentos especiais vai depender do que está escrito no dispositivo legal referente àquele capítulo da ação de consignação, exigir contas, monitória, inventário e partilha, mandado de segurança, juizados especiais, ação civil pública, todos eles têm os seus requisitos dispostos ali na lei, ok? Continuando. Também os procedimentos especiais têm sua liminar específica em cada capítulo. Entretanto, não necessariamente todos terão a liminar. Quer dizer o quê? Nas ações possessórias, por exemplo, a liminar que tem lá é específica das ações possessórias. E por incrível que pareça, tá? A tutela provisória. A tutela provisória é o gênero, né? Aí tem a tutela de urgência, a cautelar, a de evidência. Aquela liminar das possessórias é uma tutela de evidência. É uma tutela provisória de evidência. Mas nós temos vários procedimentos especiais que eu acabei de listar para vocês, tá? De jurisdição contenciosa. Acabei de listar vários. Alguns não têm liminar específica naquele capítulo dele, ok? Porque a maioria deles tem seus próprios requisitos para requerer a liminar. Mas sempre, quando eu falei da tutela de evidência, eu estou querendo dizer o seguinte, sempre voltados lá no Código de Processo Civil para as tutelas. Então, eles obedecem, esse procedimento aqui, obedece às tutelas provisórias. Aí vai ter que saber, tal procedimento, por exemplo, processória é de evidência, ok? E a ação de consignação e pagamento? É de urgência, a tutela provisória de urgência, a tutela provisória cautelar, a tutela de evidência? Vocês têm que estar sempre linkados com esse link, tá bom? Ok? Vamos nós. Importante também, se ocorrer o erro por parte do autor a propor uma ação na escolha do procedimento, o que vai acontecer? Bom, conforme disposto no artigo 283, vai se anular somente os atos que não possam ser aproveitados. O juiz deve determinar a conversão quando possível. A parte ajuizou uma ação pelo procedimento comum, mas era o procedimento especial. Não sendo possível a conversão desse juiz, esse juízo pode julgar tanto essa ação que ele ia pelo procedimento comum, como pelo procedimento especial, tá? E pode fazer essa conversão. Ele vai anular somente os atos que não podem ser aproveitados. É o que diz o artigo 283 do Código de Processo Civil. Vamos ler? O erro de forma do processo acarreta unicamente a anulação dos atos que não possam ser aproveitados, devendo ser praticados os que forem necessários a fim de se observarem as prescrições legais. Seu parágrafo único diz: dar-se-á o aproveitamento dos atos praticados, desde que não resulte prejuízo à defesa de qualquer parte. Bom, vamos resolver uma questão? Aí a gente vai fazer assim. Vocês vão dar um pause, tá? Vão resolver a questão. Aí depois que vocês fizerem essas questões aqui, de certo ou errado, vocês clicam no play e vocês vão ver a continuação da aula aqui, eu já corrigindo a questão com vocês. Vou só fazer a leitura dela, tá bom? E vocês vão dar aquele pause e vão resolver a questão. Vamos lá. Sabe-se que nenhum juiz prestará tutela jurisdicional, senão quando a parte ou o interessado a requerer, nos casos e formas legais. Nesse contexto, assinale as alternativas abaixo. A jurisdição civil
é contenciosa e involuntária, exercida pelo juiz em todo o território nacional. A jurisdição civil é voluntária, é exercida pelos juízes de paz em todo o território nacional e internacional. A jurisdição militar, contenciosa e voluntária, é exercida pelos juízes estaduais em todo o território nacional. A jurisdição civil, contenciosa, é voluntária e voluntária, é exercida pelos juízes em todo o território nacional. Muito bem. Vamos ao gabarito comentado agora? Vocês já deram o play e a gente vai ao gabarito comentado dessa questão. Vamos lá. 1. A jurisdição civil é contenciosa e involuntária. É exercida pelo juiz em todo o território nacional. Tá errada, gente. A jurisdição civil ela é contenciosa, mas ela nunca será involuntária. Não há que se falar em jurisdição involuntária, portanto, errada. 2. A jurisdição civil é voluntária. É exercida pelos juízes de paz em todo o território nacional e internacional. Gente, está errado. Não há que se falar em juízes de paz, tá? Eles não são investidos em exercer jurisdição como Estado juiz, tá? Bem como os juízes nacionais não têm jurisdição internacional. Tá aqui o erro, essa questão está errada. 3. A jurisdição militar, contenciosa e voluntária é exercida pelos juízes estaduais em todo o território nacional. Gente, a jurisdição militar é da competência dos juízes auditores e eles são integrantes da Justiça Militar da União, não pelos juízes estaduais. Erradésima também. E 4. A jurisdição civil, contenciosa e voluntária é exercida pelos juízes em todo o território nacional. Corretíssimo, foi o que a gente acabou de estudar, tá? Aí eu trouxe outras questões dentro da jurisdição, trouxe o juiz de paz, a jurisdição militar, para que vocês já tenham também outras formas de peguinha que a banca pode querer fazer com vocês. Todas essas questões que eu trago, a gente resolvendo aqui algumas, são atualizadas, tá? São todas fresquinhas, são todas novinhas. A maior parte delas são de concurso, mas eu adapto, faço uma adaptação, tá? E ponho um grau, tem umas que são de grau médio, mais fácil, mais difícil. Essa aqui eu considero de grau fácil, tudo bem? Então, só um minutinho pra gente tomar uma aguinha, eu volto já já com vocês. Beijinho, daqui a pouco eu tô de volta.